escutar os hosts de podcast do que os influenciadores digitais quando estão falando sobre um public post, né? Isso faz com que a gente comece a entender cada vez mais que é estratégico você ter um próprio podcast. E a gente na MLabs, a gente criou o próprio podcast por causa disso. Tipo, esse dado me fez a levar a pensar, eu preciso ter meu próprio podcast. E se eu tiver meu próprio podcast, eu tenho um episódio por semana. E as pessoas passando uma hora me escutando equivalem a quantos reels, a quantos stories, a quantos feeds estáticos. Uma hora de podcast é muito mais interessante. Que os podcasters, agora, são mais influentes do que os influenciadores digitais e do que as celebridades de TV. Só pra você ter uma dimensão, né? As pessoas tomam muito mais decisões ou mudam de decisões ao escutar os hosts de podcast do que os influenciadores digitais quando estão falando sobre um public post, né? Isso faz com que a gente comece a entender cada vez mais que é estratégico você ter um próprio podcast. E a gente na MLabs, a gente criou o próprio podcast por causa disso. Tipo, esse dado me fez a levar a pensar, eu preciso ter meu próprio podcast. E se eu tiver meu próprio podcast, eu tenho um episódio por semana. E as pessoas passando uma hora me escutando equivalem a quantos reels, a quantos stories, a quantos feeds estáticos. Uma hora de podcast é muito mais interessante. Que os podcasts